Olá, amigos do canal, estamos aqui para mais um vídeo e que bom que nós podemos estar juntos para cultuar ao Senhor, não é? É um culto que nós fazemos, é um momento que nós adoramos o nome do Senhor, porque nós separamos um momento exclusivo para Ele. Espero que você tenha a oportunidade de assistir esse vídeo num lugar onde você possa aplicar aquela técnica da atenção plena, mindfulness. E assim nós vamos nos enchendo da presença do Senhor, nós vamos nos alimentando da presença do Senhor. É sempre muito bom podermos estar tendo contato com a palavra de Deus. Eu tento eliminar esse gerúndio, mas não é fácil não, né? É sempre muito bom termos contato com a palavra de Deus e assim nós vamos nos fortalecendo espiritualmente. Eu quero ler com vocês aqui um texto, Carta de Paulo aos Colossenses. Enquanto eu vou abrindo aqui, eu peço que se você não for inscrito no canal, se inscreva. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dê o seu like aí. Se puder, compartilhe esse link com alguém e dá uma olhada nos outros vídeos do canal também. Tem muita coisa aí. Estou gravando muitas músicas da harpa agora e não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Eu estou gravando em setembro de 2024. E eu já devo ter muitos hinos da harpa aí no canal, quando você estiver ouvindo. Isso feito em home studio, porque violão e voz eu já tenho muitos mesmo, né? Então, dá uma olhada aí, se você gosta. Tem outras músicas também, músicas autorais. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Interessante, né, Paulo falar de uma forma tão direta assim, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Num primeiro momento, nós podemos até pensar que seria uma espécie de indução ao fanatismo religioso, mas não é nada disso que Paulo está querendo dizer. Na realidade, o que a gente pensa diz muito sobre a nossa vida emocional, tanto no estado em que ela se encontra, quanto na construção dela, para onde a nossa vida emocional está caminhando. No que você ocupa a sua mente? Geralmente nós temos aí o nosso trabalho, temos as nossas amizades, a nossa vida social, a igreja, todas essas coisas que envolvem a nossa vida, e é claro, nós gastamos uma porcentagem dos nossos pensamentos nessas coisas, né, planejando e executando atividades dentro desse círculo de relações que nós temos, seja profissional, social ou familiar também. Então a gente precisa entender que a gente, claro, vai estar pensando nessas coisas que são aqui dessa terra, mas nós gastamos muito tempo pensando naquilo que poderia acontecer, mas não vai, seja de bom ou de ruim. Isso gera ansiedade, gera muito medo, gera preocupação na vida de muitas pessoas. Então nós temos que aprender a lidar com isso. Se nós ocupamos o nosso pensamento com a palavra de Deus, se nós ocupamos o nosso pensamento com as coisas de cima, nós teremos muito menos tempo para pensar besteira, por assim dizer, né? Tem tanta gente que está ansiosa porque vive pensando em coisas ruins que não vão acontecer. Não vão. São prospecções, né, projeções de futuro embasadas em experiências negativas no passado, ou frustrações de vida, ou num pessimismo mesmo, que às vezes a pessoa cultiva. Então nós precisamos policiar a nossa mente. A Bíblia fala de muitas coisas, né, que nos levam a entender um pouco disso que eu estou falando. Uma delas eu já usei aqui, o Salmo 45, quando o salmista diz assim: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. Uma pessoa envolvida com o reino de Deus, tem as suas atividades, tem as suas obrigações, mas é envolvido com o reino de Deus. Jesus declara: onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Tesouro aqui
tem a ver com desejo, com pensamento, com projeção. Onde está o nosso coração? Nosso coração está em conquistas humanas, simplesmente? A Bíblia diz que se alguém deseja conquistar coisas apenas nessa terra, ele é miserável. Porque isso aqui é um sopro diante da eternidade. A gente vive, trabalha, negocia, né? Se Deus nos abençoar, a gente prospera, mas tudo aquilo que a gente conquistar nessa dimensão, fica nessa dimensão. O que nós vamos levar para o céu é aquilo que nós praticamos e aquilo que nós vivemos no que diz respeito ao reino de Deus. Então não tem nada a ver com fanatismo religioso. Pensai nas coisas que são de cima. É muito importante a gente pensar nas coisas que são de cima, porque muitas vezes nós nos deparamos com situações impossíveis de serem resolvidas por aqui. Eu lembro, de algumas passagens bíblicas, quando Senaqueribe, por exemplo, se levantou contra a nação de Israel e houve um clamor da nação, houve um temor da nação, e um temor legítimo, justificável, porque Senaqueribe era um sanguinário e tinha um exército muito grande, muito preparado. E o que o povo fez? Clamou ao Senhor. Buscou o Senhor. E Deus deu vitória. Nós encontramos na vida situações assim. E se nós estivermos pensando só em coisas dessa terra, nós não vamos nos lembrar de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. É claro que a gente pensa quando está tudo bem. É claro que a gente declara quando está tudo bem. A gente diz, Deus me ajuda, Deus cuida de mim. A gente canta sobre isso. Mas quando a gente enfrenta de fato uma batalha, as nossas emoções começam a dominar, a nossa visão começa a ficar distorcida, a gente começa a perceber a nossa pequenez, a nossa falibilidade humana, e então a gente percebe que, de fato, nós estamos enfrentando uma batalha muito maior do que nós. Se nós já estamos, eu não vou dizer acostumados, que não é bom que a gente se acostume com as coisas espirituais, mas se nós já estamos habituados a viver essa dualidade como ser humano e também cidadão dos céus, quando nós precisarmos colocar a nossa fé em ação, nós teremos uma visão clara de que Deus está no controle de todas as coisas. Eu devo ter pregado aqui, usado esse texto como referência aqui no Momento com Deus. Eu já falei, já tem muito Momento com Deus aqui no canal, Provavelmente eu já usei esse versículo, mas eu termino citando aqui Jeremias 29:11, quando diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus fala isso para uma nação frustrada, uma nação que estava escravizada, uma nação que estava vivendo o resultado de escolhas erradas. E muitas vezes, quando nós estamos vivendo o resultado de escolhas erradas, passa muita coisa pela nossa cabeça, Inclusive que nós não somos dignos de ter uma segunda chance, que nós já esgotamos as possibilidades de vitória, mas Deus olha para nós, olha para mim e olha para você e diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Portanto, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Trabalhe aqui, planeje aqui, viva socialmente, conviva socialmente aqui, conviva familiarmente, conviva com a igreja, tenha comunhão com os irmãos, mas que o seu pensamento esteja no Senhor, que faz milagres. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.